Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje a gente vai abordar alguns dos grandes erros que as pessoas cometem enquanto elas estão no processo de aprendizado do inglês. E por incrível que pareça, alguns erros estão diretamente conectados com as suas crenças e com aquilo que você acredita. E não é papo de coach, é simplesmente sobre a maneira com que você vê os estudos, a maneira com que você vê o processo de aprendizado, porque geralmente as pessoas, considerando o número que a gente tem aqui no Brasil, de apenas 5 pessoas que falam inglês e somente 1% que é realmente fluente na língua, considerando todo o resto dos 95%, muitas pessoas não têm a mínima ideia do que elas precisam para realmente aprender. E aí alguns tipos de crença, como por exemplo, ir para a escola de inglês e estudar uma vez por semana é o que me faz fluente. E isso é uma das crenças que impossibilita ou atrasa muito o seu processo de aprendizagem. Então, se você já é aqui do canal, já conhece o trabalho, já conhece as nossas aulas, deixa o seu like, confere se você está inscrito aqui no canal. Se você ainda não está, se inscreve para você receber todos os vídeos novos assim que eles são lançados. Vamos lá então, without further ado, let's get started. E como sempre aqui no canal, eventualmente, às vezes até sem querer, a gente vai acabar desmascarando alguns picaretas. Aí a gente vai trazer um estudo, um paper publicado pela Universidade de Cambridge para embasar absolutamente tudo que a gente está falando aqui. Para que não fique uma coisa assim, é o Ellison que está dizendo, é o Ellison que acha, o Ellison que isso é aquilo. Vamos falar aqui hoje com base em estudos, com base no que realmente acontece na vida real. Olha só, logo aqui no início deste paper, eles pontuam algumas coisas bastante interessantes que vão interferir diretamente na sua taxa de aprendizado, na velocidade, no quanto que você adquire de aprendizado. Aqui na parte de cima, então, ele foca um pouquinho sobre o ambiente de aprendizado, que é de extrema importância, mas vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o aprendedor, sobre o aluno. Coisas que vão interferir diretamente aí na velocidade, no quanto que você aprende. A sua idade e o seu gênero. Isso aqui, o gênero, confesso para vocês que me surpreendeu um pouquinho. As suas crenças sobre o aprendizado de línguas, aquilo que a gente estava comentando lá no início do vídeo, as suas emoções, objetivos de aprendizado, objetivos que você tem, a sua primeira língua, para nós está bem definido aqui, que é o português, e também a sua educação prévia. Então, tudo isso aqui conta quando a gente está falando assim de quanto tempo você leva para aprender inglês. E aí vocês sempre vêm com essa pergunta: teacher, quanto tempo leva para aprender inglês? E vocês acham que é fácil responder essa pergunta? Tudo isso aqui tem que ser levado em consideração para responder essa pergunta. Nesta parte do paper, eu acho que a gente encontra uma das coisas mais essenciais que a gente precisa entender para acelerar o processo de aprendizagem, para realmente entender o que vai deixar mais rápido você conseguir chegar no seu objetivo com o inglês. Primeiro de tudo, o paper já é bem claro, você precisa ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? É ler muito inglês, porque, sei lá, você é um engenheiro, então você precisa ler muitos estudos? Não sei, você quer assistir seus filmes em inglês, que você vai depender muito do seu listening? O que você vai querer usar mais? É o seu speaking, quem sabe? É o seu writing? Você é um escritor, você precisa escrever muito inglês? Qual que é o seu objetivo? Primeiro de tudo, você precisa saber, senão você não tem como traçar um caminho para chegar lá. Segundo lugar, é isso aqui, ó. Vem comigo nesta parte. A velocidade de aquisição da linguagem vai variar significativamente dependendo do contexto de aprendizado, desde as aulas presenciais ou em escolas particulares de idiomas, até em ambientes de imersão ou de aprendizagens integrada do conteúdo de linguagem. Então, ela está falando o seguinte, o contexto importa. Vai ser numa escola que você vai visitar uma vez por semana? Vai ser com aulas privadas, que vai ser focado simplesmente em você, somente nas suas necessidades? Vai ser um programa de imersão que você vai estar envolvido e rodeado de inglês todos os dias? E aí continua dizendo o seguinte: a taxa de aquisição também será impactada pelo fato de a língua ser aprendida como segunda língua ou língua estrangeira. Ou seja, se for aprendida em um país onde a língua-alvo, o inglês, é falada fora da sala de aula ou não. O famoso intercâmbio, né? E aí ele conclui com o que eu acho que é a chave que a gente precisa entender para realmente aprender inglês com mais eficiência, com mais velocidade, com mais assertividade, com mais tudo. Duas diferenças principais entre esses ambientes são a quantidade de inputs que os alunos são expostos
e o número de horas de ensino recebidas ou o tempo dedicado aos estudos por semana. Agora a gente chegou no ponto crucial para a gente embasar tudo que a gente quer falar, tudo que a gente quer conversar aqui nesse vídeo hoje. Quantidade de input que você recebe. O que é input, Ellison? Não entendi patavinas. Input é o que entra. Como é que entra em inglês para você? Ou você está lendo, que aí entra no seu cérebrozinho, ou você está ouvindo, que aí entra na sua cabecinha em inglês também. Falar é output, é você colocar o que está aqui dentro para fora. Escrever é output, é você colocar o que está aqui dentro para fora no formato de escrita. Input, então, é o que você recebe. Então aqui ele é muito claro, esse paper é muito claro quanto ele diz que a diferença principal entre esses dois quadros é a quantidade de input que os estudantes são expostos. E isso é um fator crucial para o seu aprendizado de inglês. Inclusive, é a base de toda a metodologia da nossa plataforma de imersão, Inglês 360, inclusive 30 dias grátis para você que está assistindo o vídeo aqui agora, no primeiro link da descrição. Lá dentro do Inglês 360, a gente segue este padrão. Olha só, ciência, o que os estudos nos dizem que realmente é efetivo para você aprender inglês. Quantidades grandes de input, de receber inglês. Esse input eventualmente vai ficar tão grande que automaticamente, com um pouquinho de prática, um pouquinho de ajuda, isso começa a se transformar em output, na sua fala, na sua escrita. E outra coisa que se encaixa dentro desta quantidade de input que você recebe é quantas horas de input, aqui ó, nessa última linha, você recebe, você estuda por semana. A sua frequência de estudos, ela é muito importante. Se você estuda uma quantidade absurda, você ganha uma quantidade absurda de input, mas você ganha tudo num dia, né? No sábado de manhã na sua aula de inglês, 2 horas. E aí você, daqui 7 dias, vai receber essa quantidade de input novamente. Não é uma quantidade satisfatória para você ver, de fato, uma evolução no seu inglês. Principalmente o que a gente está falando aqui, uma evolução mais rápida. Você quer uma evolução mais rápida? O número de horas que você vai usar para estudar, você vai receber input durante a sua semana, precisa crescer, precisa aumentar. E uma ótima maneira de fazer isso, que também entra num outro ponto, que é a nossa memorização, a retenção daquilo que a gente aprende, é você estudar todos os dias. Você estuda todos os dias 40 minutos, 1 hora. Você vai receber 7 horas de input por semana e não só isso, você vai receber todos os dias. O que faz com que você tenha uma ótima frequência de estudo. Isso melhora muito a fixação e a memorização daquilo que você aprende. Olha só que grande surpresa que a gente encontrou aqui, não é mesmo? Um pouquinho do trabalho do nosso querido Hermann Ebbinghaus. Aqui ó, Ebbinghaus, rapaz alemão, que a gente fala muito sobre ele aqui no canal, o dono dos primeiros estudos sobre a memória, né? Ele fala muito sobre o Forgetting Curve, a curva do esquecimento. Se você acompanha o canal há mais tempo, você provavelmente já sabe como é que funciona a curva do esquecimento. Se você não sabe, resumidamente, dentro de 24 horas, tudo de novo que a gente aprende, a gente tende a esquecer, olha que número absurdo, de 60 a 80% em 24 horas. E aí você realmente acha que se você estudar sábado e aí você estudar de novo só no outro sábado, vai ser muito bom para o seu inglês e você dá lá 600, 700, 800 reais para a sua escola de inglês. Bom, lamento ser o portador das más notícias, mas isso não vai acontecer, pelo menos não dentro dos próximos 5, 6 anos para você. Então aqui diz o seguinte, a partir do trabalho do Ebbinghaus, né, da noção da curva do esquecimento, tem sido pesquisado por meio de atividades que exigem habilidades de memória, como por exemplo, o que a gente está falando aqui, aprendizado de línguas. As pesquisas sobre repetição espaçada, que também aí é do trabalho do Hermann Ebbinghaus, dentro da curva do esquecimento, ele também desenvolveu a repetição espaçada, que é para a gente bater o esquecimento, a gente trabalhar contra o esquecimento. Então, pesquisas sobre repetição espaçada e recordação ativa indicaram como a revisão
pouco frequente de conhecimentos e habilidades leva a um declínio acelerado das suas habilidades. Olha que doideira. Então é basicamente o seguinte, se você estuda uma coisa uma vez e você não revisa ativamente isso que você aprendeu, você rapidamente vai ter um grande declínio naquelas coisas que você aprendeu, naquelas habilidades que você adquiriu. Olha que surpresa. Você tá tão surpreso quanto eu, não? E aí ele conclui falando aquilo que a gente bate aqui na tecla o tempo inteiro. Programas de aprendizagem de línguas que, por exemplo, envolvem apenas 2 horas por semana, com autoestudo mínimo entre eles e longos períodos de férias entre os períodos letivos, são menos eficazes do que programas mais intensivos. Isso aí parece lógico, mas se fosse lógico, gente, para você que está ouvindo aqui, você que é do canal, você tem um QI elevado. Mas se você está pensando aí, isso é lógico. Se fosse lógico, a gente não tinha 95% do país que sequer consegue mandar aí um The Books on the Table. Isso aqui é um fator que a gente fala também, não tão pouco aqui no YouTube, mas lá dentro do Inglês 360 é basicamente a base da nossa metodologia. Tudo que é essencial a gente usa como base lá dentro para que você tenha realmente um estudo efetivo. Então aquele ambiente gigante de quase 400 aulas, mais de 250 horas de conteúdo, ele não foi criado simplesmente porque eu acho legal. Ele foi criado porque tem um viés científico comprovado por trás na nossa metodologia que realmente funciona. Olha só que interessante isso daqui, ó. Acesso aos recursos que forneçam informações compreensíveis, input compreensível, comprehensible input, e a motivação para aprender é um fator significativo na aprendizagem de línguas. São, né? Então, 2 pontos chaves para você ter uma metodologia de sucesso. Comprehensible input and the motivation to learn. O input compreensível, ou seja, coisas que você consegue compreender. Eu não vou esmiuçar exatamente o que isso significa. Se você quiser entender melhor, clica no primeiro link, se cadastra, vai lá, entenda como é que é a metodologia do Inglês 360. 1 mês de graça para você. Lá dentro você vai entender exatamente o que é o Comprehensible Input em detalhes. E a motivação para aprender. Lá dentro a gente combina esses 2 fatores, porque lá dentro você não vai ver uma aula de 2 horas falando simplesmente sobre gramática. A gente vai ver conteúdo que vai te motivar a aprender, ou seja, a gente usa de entretenimento. Lá dentro a gente usa muito de entretenimento para você aprender inglês. Como assim, Ellison? Você curte ver um filme? Você curte ver uma série? Você curte ouvir uma música? Você gosta de boas histórias? Tudo isso a gente tem lá dentro. Você gosta de entrevista? Você gosta de podcast? Isso é tudo que a gente usa lá dentro para aprender inglês. Então, o próprio conteúdo sendo uma coisa que vai te gerar um certo entretenimento, não é só o sentar para estudar, nossa, ai que chato, eu vou estudar. O próprio conteúdo já é um conteúdo que vai te motivar a querer assistir a aula. Um filme que você gosta, uma série que você gosta, uma música que você é apaixonado. Então, tudo isso interfere na sua adesão para que você tenha mais horas por dia, por semana, que a gente estava comentando antes, e você realmente consiga aprender inglês mais rápido. Aqui fala um pouquinho sobre a idade e o gênero. A gente não vai focar nisso porque são coisas que a gente não pode mudar, são coisas que não estão sob nosso controle. Então, se você quiser entender, vou deixar o link desse paper aqui embaixo para você ver ele inteiro, caso você queira, né? Então você tem acesso aí, você pode esmiuçar ele com mais calma, mas a gente não vai focar nisso aqui porque são coisas que estão fora do nosso alcance. Então a gente comentou um pouquinho sobre os beliefs, sobre as suas crenças. Vamos entender só um pouquinho sobre o que o paper diz sobre as nossas crenças, sobre a linguagem e a natureza do aprendizado de línguas. Aqui no começo é muito legal que ele diz o seguinte, ó: as crenças sobre o aprendizado de línguas, sejam elas conscientes ou inconscientes, vão fortemente afetar o aprendizado, o processo de aprendizado e as estratégias
estratégias de aprendizado que os alunos acreditam ser efetivas. Então veja, se você crê, presta atenção, se você crê que você vai lá na escola tradicional, você vai estudar 2 horas por semana e aquilo ali vai te fazer fluente em inglês, isso é uma crença que você tem, isso vai levar a um efeito prático em quão rápido ou em quão efetivo será o seu aprendizado. Isso é um exemplo claro de como uma crença sua, uma crença que você tem no processo de aprendizado vai afetar as suas estratégias e, consequentemente, vai atrasar ou acelerar o seu processo de aprendizado. Por isso que é importante que você estude antes de aprender. Você precisa aprender a aprender. O que você vai usar para você aprender com efetividade, com velocidade? Que tipo de estratégia? Que tipo de técnica? Entende? Tudo isso é muito importante. E essas crenças, olha só que interessante, elas vão afetar nos seus objetivos, porque às vezes você tem uma crença em um objetivo, você crê que você vai aprender inglês em 3 meses, porque o carinha do Instagram disse que ele tem um método Himalaia que vai fazer você ficar fluente em 3 meses de alguma maneira mágica que eu ainda não descobri como. Inclusive, se você comprar o curso dele ou dela, vem no meu inbox e me conta esse segredo, porque eu ainda não descobri. Essa crença vai te levar a ter um objetivo de merda. Se você tem um objetivo, você não vai ter um objetivo claro. Então veja, nessa parte do paper ele diz que é muito importante você ter um objetivo claro, um objetivo vívido, um objetivo que você pode visualizar. Se esse objetivo é aprender inglês em 3 meses, pelo menos existe uma coisa que vai acontecer que talvez seja boa para você. Você vai quebrar a cara rápido. Você vai perceber que em 3 meses você realmente não aprendeu inglês. Só que aí, novamente, as suas crenças, como o paper diz ali atrás, elas vão interferir no que você vai fazer depois. Talvez você quebre a cara e você desista, que é um caminho que geralmente acontece. O inglês não é pra mim e blá, 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 porque o cara falou que era pra aprender inglês e eu não aprendi. Você acaba até se culpando. Ou você percebe que você caiu em um esquema, você foi enganado e você vai atrás para pesquisar o que realmente você precisa fazer e você vai criar desta vez um objetivo claro. O paper diz também que a sua primeira língua interfere, mas isso é outra coisa que a gente não pode mudar. Nossa primeira língua é o PTBR, não é mesmo? E só para que fique claro, não estamos falando aqui da Guiana brasileira, não estamos falando do português de Portugal, somos PTBR e não podemos mudar esse fato. Então isso aqui não interessa muito pra gente. Isso aqui também é uma coisa que a gente não pode mudar, mas eu gostaria de fazer a minha consideração sobre este cara aqui. Previous Educational Attainment, que é o nível educacional interior, ou seja, o quanto você já estudou na sua vida até este momento e agora deste momento pra frente que você tá aprendendo inglês. Isso, obviamente, vai interferir, mas talvez não de maneiras que você pense, porque esse foi um problema meu, né? Vou até compartilhar aqui pra gente fechar o vídeo para não ficar mais muito longo. Este foi um problema meu. Quando eu fui aprender inglês, eu caí na aula do professor, lembro até hoje o nome dele, e aí logo na primeira aula, era uma aula que falava mais ou menos assim: o substantivo de não sei o que lá, junto com o verbo de não sei o que lá, e aí você precisa fazer a conjugação verbal aqui, logo o sujeito mais o não sei o que lá. Eu juro pra vocês, eu tava pensando 1 mês em começar a estudar inglês. Aí eu preparei um caderno, preparei uma caneta, sentei na frente do computador e peguei aquela lista, aulas para iniciante, né, deste professor. Quando eu assisti a primeira e ele começou com todos esses termos, na minha cabeça aconteceu a seguinte coisa: eu não sei o que esses termos que ele tá falando significam nem na minha própria língua. Se eu preciso saber tudo isso para poder começar a aprender inglês, então eu tô completamente Eu fechei o meu caderninho e guardei ele por mais um bom tempo antes de voltar a aprender inglês. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque o pensamento que eu deveria ter tido, a minha crença deveria ter sido outra. O meu pensamento deveria ter sido o seguinte: peraí, eu falo português e eu não sei nada desses termos aí. Por que pra falar inglês eu vou precisar saber esses termos? Se eu tivesse pensado assim, eu ia pesquisar e eu ia tentar entender
estratégias e processos para você aprender inglês de outra forma que não através do conteúdo gramatical. E tudo que eu sabia sobre aprendizado até aquele momento não foram o suficiente para mudar o meu curso. E se eu me lembro bem, depois desta aula, eu acredito que eu fiquei mais ou menos 1 ano sem tocar no inglês, sem mencionar o inglês, e só depois eu comecei a estudar inglês novamente quando eu já estava na faculdade. Qual que é o meu conselho para vocês aqui depois de vocês ouvirem tudo isso, depois de vocês entenderem tudo que é preciso, os maiores erros que talvez vocês estejam cometendo aí durante esse processo de aprendizado? O que eu indico para vocês é o seguinte: vem aqui no primeiro link da descrição, já falei, vou repetir, clica nesse link, se cadastre, você vai ganhar 30 dias de grátis para você usufruir do Inglês 360, tudo que está lá dentro. Não é 30 dias grátis, mas você só tem acesso a 1 ou 2 aulas. A aula aqui, a aula ali. Você não vai ter acesso às aulas de segunda-feira ao vivo. Não. São 30 dias grátis para você testar tudo que tem lá dentro, inclusive as nossas aulas ao vivo de segunda-feira às 19h30. Então se cadastra, testa, e aí sim você vai entender o que é aprender inglês de verdade. Enfim, espero que vocês tenham curtido todas as informações. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like agora, confira se você está inscrito aqui no canal. Espero te ver aqui num próximo episódio e peace out!